Em situações de emergência, pilotos e tripulações enfrentam desafios extremos para salvar vidas. Descubra os bastidores de eventos reais que marcaram a aviação e revolucionaram a segurança aérea. Número 1. Aloha Airlines Voo 243. Em 28 de abril de 1988, o voo 243 da Aloha Airlines decolou do Aeroporto Internacional de Hilo, no Havaí, com destino a Honolulu, a menos de 1 hora de distância. O clima estava glorioso e as condições eram ideais. No entanto, poucos minutos após a decolagem, um estrondo ensurdecedor abalou todo o avião. Sem qualquer aviso, o teto que cobria a cabine da primeira classe foi arrancado de forma explosiva. Passageiros e tripulantes entraram em pânico. Seriam sugados para o céu aberto? Conseguiriam realizar um pouso de emergência? E o restante do avião se partiria a qualquer momento. No voo fatídico estavam 89 passageiros e 6 membros da tripulação, incluindo o capitão Robert Schornsteimer e a copilota Madeleine Tompkins. Juntos, somavam mais de 10.000 horas de experiência no modelo Boeing 737, o mesmo utilizado nesse voo. Com 19 anos, a aeronave estava a cerca de 1 década do fim de sua vida útil prevista. Mais cedo, naquele mesmo dia, o avião havia realizado 3 viagens de ida e volta entre Honolulu, Hilo, Maui e Kauai. Nada incomum foi notado na inspeção pré-decolagem, e o avião havia passado recentemente por um boletim de serviço da Boeing e uma diretriz de aeronavegabilidade, ambas conduzidas por inspetores diferentes. No papel, a aeronave estava em ótimas condições e pronta para voar. Durante o embarque, uma passageira observou pela ponte de embarque uma rachadura no revestimento da fuselagem, localizada entre a porta de entrada e o capô da ponte. Apesar de notar o problema, ela presumiu que a equipe já estivesse ciente e optou por não avisar ninguém. Após as verificações de rotina, o avião decolou sem incidentes. Durante a subida, enquanto os passageiros ainda eram orientados a manter os cintos de segurança afivelados, os pilotos nivelaram a aeronave a cerca de 24.000 pés de altitude. Foi então que o estrondo aconteceu. Um barulho ensurdecedor foi seguido pelo som do vento atravessando o cockpit. A cabeça da copilota Tompkins foi jogada para trás, e pedaços de isolamento flutuavam pelo ar. Ao olhar para trás, os pilotos perceberam que a porta de entrada do cockpit havia desaparecido. O teto da primeira classe havia sido arrancado, deixando apenas o céu azul visível. Na cabine, passageiros se agarravam aos assentos apavorados. Eles haviam testemunhado o lado esquerdo da aeronave se romper, causando uma descompressão explosiva. Ventos de 300.000 km/h arrancaram o teto, deixando os sistemas de oxigenação fora de operação. Apesar disso, os passageiros ainda estavam presos aos assentos. Infelizmente, a comissária Clarabelle Lansing, que estava em pé na primeira classe, foi imediatamente sugada para fora. Já a comissária Michelle Honda foi lançada ao chão, mas conseguiu se arrastar pelo corredor, verificando os passageiros e tentando acalmá-los. No cockpit, os pilotos colocaram máscaras de oxigênio, mas rapidamente perceberam que os controles estavam soltos, com o avião balançando perigosamente. Tompkins ajustou o transponder para o código de emergência e tentou se comunicar com Honolulu, mas o barulho era tão alto que nenhuma transmissão era ouvida. Sem alternativa, os pilotos recorreram a sinais manuais enquanto iniciavam uma descida de emergência, caindo a mais de 1.200 metros por minuto. Ao atingir 14.000 pés de altitude, a comunicação foi restabelecida, e eles solicitaram um pouso de emergência no aeroporto de Kahului, em Maui. Durante a descida, os passageiros da primeira classe enfrentaram sérias dificuldades para respirar devido à falta de oxigênio. Quando chegaram a 10.000 pés, o capitão desacelerou a aeronave para cumprir os limites de velocidade aérea e direcionou o avião para a pista. Ao tentar ativar o trem de pouso, perceberam que as luzes de indicação do trem frontal não acenderam, sugerindo que ele não estava na posição correta. Após diversas tentativas de acionamento manual, a luz continuou apagada. Mesmo assim, o capitão decidiu arriscar o pouso. Felizmente, as luzes estavam com defeito e o trem de pouso estava funcional. 13 minutos após a descompressão, a aeronave tocou o solo com sucesso. Das 95 pessoas a bordo, 65 ficaram feridas, 8 gravemente. Apenas Clarabelle Lansing foi fatalmente atingida, e seu corpo nunca foi encontrado.
O revestimento da fuselagem de aeronaves como o Boeing 737 é feito de chapas metálicas unidas por rebites, sendo mais frágil nas juntas. A investigação descobriu que a rachadura, vista pela passageira, correspondia ao ponto inicial da ruptura. Apesar de ter operado mais de 35 mil horas em um ambiente altamente corrosivo, a Aloha Airlines não considerou necessário inspecionar todos os rebites da fuselagem. Essa falha, combinada com normas regulatórias insuficientes, levou à tragédia. Após o incidente, reguladores dos Estados Unidos revisaram os padrões de manutenção para aeronaves antigas, estabelecendo inspeções obrigatórias e programas de controle de corrosão. Os pilotos e a tripulação foram considerados heróis, mas o voo 243 se tornou um exemplo trágico das consequências de negligenciar a manutenção. Número 2. British Airways voo 5390. Em 10 de junho de 1990, um voo da British Airways, partindo de Birmingham com destino a Málaga, transportava 81 passageiros e 6 tripulantes em um BAC 111. A tripulação incluía o copiloto Alastair Aitchison e o capitão Timothy Lancaster, ambos com quase 2.200 horas de experiência nesse modelo de aeronave. O voo começou sem problemas, e a 17 mil pés de altitude, os pilotos afrouxaram os cintos e instruíram a tripulação a iniciar o serviço de bordo. Cerca de 27 minutos após a decolagem, o comissário Nigel Ogden entrou na cabine para perguntar o que os pilotos queriam para o café da manhã. De repente, sem qualquer aviso, 2 janelas do lado esquerdo do cockpit foram arrancadas, causando uma descompressão rápida que sacudiu toda a aeronave. Objetos soltos voaram pelo cockpit, e o capitão Lancaster foi sugado para fora do avião, ficando preso apenas pelos pés ao controle da aeronave. A explosão destruiu a porta do cockpit, que foi arremessada contra o console central, bloqueando instrumentos essenciais. A força do vento empurrou os controles para frente, desconectando o piloto automático e colocando a aeronave em queda livre. Sem hesitar, o comissário Ogden segurou a cintura do capitão Lancaster, impedindo-o de ser completamente expulso do avião. O vento rugia, criando um turbilhão de detritos, enquanto o capitão era pressionado contra o topo da fuselagem. Aitchison, o copiloto, tentava desesperadamente recuperar o controle do avião. Ele emitiu um sinal de socorro, mas o barulho do vento era tão intenso que ele não tinha certeza se o controle aéreo o havia recebido. A queda da aeronave continuava, atravessando um dos espaços aéreos mais movimentados do país. 2 outros comissários, percebendo a gravidade da situação, invadiram o cockpit para ajudar Ogden. Eles seguraram os pés do capitão enquanto tentavam desbloquear o painel de controle, pisoteando a porta que o bloqueava. Ogden, sofrendo de falta de oxigênio, congelamento e dores insuportáveis nos braços, foi substituído pelos outros comissários. Com o painel finalmente liberado, Aitchison conseguiu estabilizar a aeronave, reduzindo gradualmente a velocidade da descida. A pressão do vento fez com que o corpo do capitão Lancaster deslizasse para o lado esquerdo, deixando seu rosto colado ao vidro da cabine. Para o horror de todos, ele parecia estar morto. Sem um capitão, sem listas de verificação e sem mapas de aproximação, Aitchison enfrentou a difícil tarefa de pousar o avião sozinho. Ele conseguiu estabelecer contato com o controle aéreo, que o direcionou ao aeroporto de Southampton, um local desconhecido para ele. Com muita habilidade, Aitchison conduziu a aeronave para um pouso de emergência bem-sucedido. Os 81 passageiros que tinham visto suas vidas passarem diante dos olhos desembarcaram sem um único ferimento. Para surpresa de todos, o capitão Lancaster, que havia sido exposto a temperaturas de menos 17 graus Celsius por mais de 20 minutos, ainda estava vivo. Ele sofreu apenas alguns ossos quebrados, congelamento leve e hematomas. Após meses de recuperação, voltou ao serviço ativo. Uma investigação revelou que poucos dias antes do voo, o avião havia passado por uma manutenção de rotina, na qual o para-brisa do lado do capitão foi substituído. O supervisor de manutenção, que já não realizava esse procedimento há anos, não consultou o manual da aeronave. Ele usou parafusos que eram pouco mais finos do que o necessário, cerca de 0,02 polegadas de diferença, causando a falha catastrófica. A negligência levou a uma revisão completa das práticas de manutenção. Supervisores foram proibidos de inspecionar seus próprios trabalhos.
e os engenheiros passaram a ser submetidos a treinamentos e recertificações periódicas. O incidente tornou-se um marco para a segurança aérea, reforçando que a aviação é uma indústria onde os detalhes fazem toda a diferença. Número 3. Delta Voo 1425, 8 de junho de 2019. O voo 1425 da Delta Airlines decolou do Aeroporto Internacional Hartsfield-Jackson, em Atlanta, com destino a Baltimore. A bordo estavam 148 passageiros e uma tripulação de 5 pessoas em uma aeronave McDonnell Douglas MD-88. Essa era uma rota diária e, em geral, sem incidentes, mas naquele dia tudo mudou. Logo após a decolagem, os passageiros ouviram um estrondo. Inicialmente parecia uma turbulência comum, mas logo perceberam um cheiro forte de queimado, acompanhado de fumaça na cabine. Enquanto a tripulação tentava manter os passageiros calmos, a aeronave desacelerou. O ar-condicionado parou e o calor começou a se espalhar pela cabine. Quando o passageiro Logan Webb olhou pela janela, viu algo assustador. O cone do motor da aeronave havia se soltado e estava sendo violentamente jogado contra as pás da turbina. O motor exposto brilhava em vermelho intenso, indicando temperaturas extremas. Os pilotos informaram os passageiros que estavam se preparando para um pouso de emergência. A aeronave conseguiu aterrissar com segurança no aeroporto de Raleigh, na Carolina do Norte. Nenhum passageiro ou tripulante ficou ferido, e todos foram transferidos para outro voo. A companhia inicialmente alegou um possível problema no motor. Porém, para qualquer observador, era evidente que se tratava de uma falha grave. Especialistas apontaram que, mesmo com um motor inoperante, aeronaves comerciais são projetadas para voar em segurança. Apesar disso, o incidente acelerou a decisão da Delta de retirar todos os MD-88 de sua frota até 2020. Número 4. Flybe Voo 1284. O colapso do trem de pouso. Em 23 de fevereiro de 2017, o voo 1284 da Flybe, uma companhia aérea regional, partiu de Edimburgo, Escócia, em direção ao aeroporto Schiphol, em Amsterdã. A bordo estavam 59 passageiros e 6 membros da tripulação, além de uma aeronave Dash 8-400, conhecida por sua eficiência em voos curtos e sua confiabilidade. Mas aquele voo, que deveria ser mais um trajeto rotineiro, acabaria se tornando um episódio assustador para todos a bordo. O avião enfrentou um atraso de 90 minutos na decolagem devido às condições meteorológicas desfavoráveis em Amsterdã. Mas isso não levantou maiores preocupações. Quando finalmente decolou, o voo transcorreu de maneira tranquila e os passageiros já podiam avistar o aeroporto de Schiphol à distância. No entanto, um detalhe crítico permanecia oculto. O trem de pouso direito da aeronave tinha um defeito estrutural que não havia sido detectado durante anos. Ao se aproximar da pista e tocar o solo, o inesperado aconteceu. O trem de pouso direito colapsou imediatamente. A asa direita bateu no chão, gerando um impacto violento. O atrito criou faíscas e, para piorar, a hélice do motor direito se partiu em pedaços que foram arremessados em várias direções. Embora a cena fosse assustadora, o piloto manteve o controle da aeronave e conseguiu reduzir a velocidade rapidamente, impedindo que ela saísse da pista ou causasse danos maiores. O impacto também poderia ter sido muito mais grave se os fragmentos da hélice tivessem atingido a fuselagem, mas, por sorte, isso não aconteceu. Apesar da gravidade do incidente, não houve feridos entre os passageiros ou tripulantes. Assim que o avião parou, a equipe de emergência do aeroporto entrou em ação, pronta para lidar com qualquer eventualidade. Os passageiros, muitos ainda em choque, foram evacuados da aeronave e levados para uma área segura no terminal. O Dutch Safety Board iniciou uma investigação minuciosa que levou mais de um ano para ser concluída. O relatório, com quase 50 páginas, revelou que o colapso foi causado por uma combinação de fatores. O primeiro problema estava em um sensor de proximidade defeituoso, que não foi identificado durante as manutenções regulares da aeronave. Esse sensor deveria garantir que o trem de pouso funcionasse corretamente. Além disso, foi descoberto que o suporte principal do trem de pouso tinha uma falha estrutural desde o momento em que a aeronave foi fabricada. Essa falha permaneceu despercebida por anos, até que as condições climáticas adversas e a pressão do pouso em Amsterdã
forçaram o sistema além de sua capacidade. A Flybe revisou seus protocolos de manutenção e inspeção após o incidente, buscando garantir que defeitos semelhantes fossem detectados em suas aeronaves no futuro. Esse evento reforçou a importância de monitorar até os menores componentes de uma aeronave, especialmente em modelos regionais, que frequentemente enfrentam pousos em condições adversas. Número 5. Splash Landing no Cocoa Beach Air Show. Em abril de 2021, o Cocoa Beach Air Show, na Flórida, oferecia aos espectadores um espetáculo impressionante de aviões de todas as eras. Entre as aeronaves presentes estava o TBM Avenger, um bombardeiro da Segunda Guerra Mundial, conhecido por seu design robusto e papel crucial durante conflitos históricos. Centenas de pessoas assistiam ao show de aviação nas praias. Mas o que começou como uma celebração da engenharia e da história logo se transformou em um momento de tensão. Enquanto sobrevoava o público, o único motor do TBM Avenger começou a falhar. O piloto percebeu uma perda súbita de potência, acompanhada de sinais de superaquecimento. Sem alternativas viáveis para retornar ao aeroporto ou realizar um pouso em terra, o piloto tomou uma decisão rápida e arriscada: realizar um pouso na água, perto da praia. A aeronave desceu lentamente, enquanto o piloto manobrava para evitar áreas onde havia banhistas. Ao tocar a água, o impacto foi controlado, mas a força fez com que a fuselagem do avião se inclinasse perigosamente. A água engoliu parcialmente a aeronave, mas o piloto conseguiu sair rapidamente e nadar até a segurança. Felizmente, ninguém no mar ou na praia foi atingido pela aeronave. Os espectadores, inicialmente perplexos, ficaram aliviados ao ver o piloto emergir da água ileso. Muitos capturaram o momento em vídeos e compartilharam nas redes sociais, transformando o incidente em uma sensação online. Embora o piloto tenha escapado sem ferimentos, o TBM Avenger sofreu danos significativos. Especialistas estimaram que seriam necessários anos de reparos para restaurar a aeronave. Como se trata de um modelo raro e histórico, as peças de reposição são escassas, o que complica ainda mais o processo de restauração. Apesar do susto, o pouso foi considerado um exemplo de como a experiência e a calma de um piloto podem evitar uma tragédia. O evento também serviu para lembrar que, mesmo com aeronaves modernas e bem conservadas, voar sempre carrega algum risco inerente, especialmente quando se trata de aviões antigos. Essas histórias mostram como até mesmo os incidentes mais assustadores podem ser enfrentados com habilidade e coragem, transformando potenciais tragédias em momentos inspiradores de resiliência. Número 6. Pouso ilícito em Quintana Roo, México. Em julho de 2020, moradores de Quintana Roo, no México, vivenciaram uma cena digna de um filme de ação. Enquanto viajavam pela região, eles ouviram algo incomum vindo do céu. Primeiro, era o som de um helicóptero voando baixo. Depois, uma sequência de disparos. Intrigados, algumas pessoas começaram a filmar o que estava acontecendo. A ação tomou um rumo ainda mais dramático quando um pequeno avião apareceu no horizonte, descendo rapidamente em direção à estrada principal. O avião particular, que parecia estar fugindo do helicóptero, foi forçado a realizar um pouso de emergência na rodovia. O pouso foi tenso e cheio de riscos, já que a estrada estava em uso por motoristas e o avião tinha pouca margem para erro. Contudo, o piloto conseguiu aterrissar sem causar colisões. Assim que o avião parou, seus ocupantes desceram rapidamente e atearam fogo à aeronave. Eles entraram em um caminhão que já os esperava próximo e fugiram do local. As chamas logo consumiram o avião, chamando a atenção de todos os que passavam pela rodovia. As Forças Armadas mexicanas, que estavam perseguindo a aeronave, chegaram ao local pouco depois do pouso. Ao inspecionar a cena, descobriram que o avião havia sido carregado com aproximadamente 200 quilos de substâncias ilícitas, avaliados em cerca de 60 milhões de dólares. Além disso, o caminhão usado na fuga foi encontrado abandonado nas proximidades, mas seus ocupantes conseguiram escapar antes da chegada dos militares. As substâncias foram confiscadas, mas o caso deixou muitas perguntas sem resposta, como o destino dos ocupantes e a origem da carga. Os investigadores acreditam que o incêndio foi deliberado para destruir qualquer evidência que pudesse incriminar os responsáveis. Isso inclui não apenas a carga, mas também registros ou modificações no avião que pudessem revelar sua origem ou conexões com redes criminosas.
Outra possibilidade é que a intenção fosse simular um acidente para desviar a atenção das autoridades. Esse episódio destacou os desafios enfrentados pelo governo mexicano no combate ao tráfico de drogas. Também foi uma demonstração do quanto os traficantes estão dispostos a arriscar para evitar serem capturados. A audácia de realizar um pouso em plena rodovia, atear fogo em um avião multimilionário e fugir sob perseguição militar ilustra os altos riscos e o grau de sofisticação dessas operações ilícitas. Número 7. Pouso de emergência em rodovia no Canadá, Quebec. No início de abril de 2020, Matthew Leclerc estava dirigindo pela movimentada Rodovia 40, em Quebec, Canadá, quando algo incomum chamou sua atenção. No céu, um pequeno avião voava abaixo, balançando instável e cada vez mais perto do solo. A aeronave era um pequeno Cessna, pilotado por um jovem aviador que enfrentava problemas graves no motor. Após perceber que não conseguiria retornar ao aeroporto de origem, ele precisou tomar uma decisão rápida. Sem pistas de pouso por perto e com o motor prestes a falhar completamente, a única opção viável era pousar na rodovia abaixo. Com muita habilidade, o piloto conseguiu manobrar entre os carros em movimento, pousando diretamente no asfalto da rodovia. Motoristas ficaram surpresos e assustados, mas reagiram rapidamente, reduzindo a velocidade e abrindo espaço para o avião. O pouso foi controlado, sem danos significativos à aeronave ou aos veículos. O piloto, visivelmente aliviado, saiu do Cessna sem ferimentos. A rodovia foi temporariamente fechada para que o avião pudesse ser removido com segurança. O piloto foi amplamente elogiado por sua habilidade e calma em uma situação tão perigosa. Autoridades locais destacaram que a decisão de pousar na rodovia, embora arriscada, evitou um possível desastre em áreas mais densamente povoadas. Casos como os descritos mostram que, embora voar seja extremamente seguro, as emergências podem ocorrer. Cada incidente reforça a importância de manutenção adequada, treinamento rigoroso para pilotos e tripulações e regulamentos de segurança robustos. Essas histórias heróicas destacam a resiliência humana em situações de perigo extremo, lembrando-nos do papel crucial da habilidade, coragem e controle emocional em salvar vidas. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!